eu estou aqui com a Fernanda, com a Luísa, a Lulu, as duas fazem parte do movimento Raros Poços de Caldas e é sobre doenças raras que nós vamos abordar neste programa de hoje aqui no programa TV ADFIP. Vem com a gente! Quando falamos em doenças raras, é muito comum que as pessoas imaginem algo extremamente distante da nossa realidade, mas na prática elas estão mais presentes do que imaginamos. Uma doença é considerada rara quando afeta até 65 pessoas a cada 100 mil habitantes. Pode parecer pouco, mas quando somamos todas as doenças raras existentes, que já passam de 6 mil identificadas, estamos falando de milhões de pessoas no mundo inteiro. A maioria dessas condições tem origem genética e muitas se manifestam ainda na infância. O grande desafio é que o diagnóstico, na maior parte das vezes, não é simples. As famílias passam por consultas sucessivas, exames, hipóteses diferentes até que finalmente recebem uma confirmação. Este período de incerteza costuma ser angustiante. Existe medo, insegurança e muitas dúvidas sobre o futuro. E é justamente nesse momento que a informação se torna essencial. Entender a condição, compreender as possibilidades terapêuticas e saber que existe acompanhamento especializado faz toda a diferença. Outro ponto importante é que cada doença rara tem características muito específicas. Não existe um padrão único. Por isso, o olhar profissional precisa ser atento, individualizado e contínuo. O cuidado não acontece de forma isolada, ele precisa ser integrado e planejado. As doenças são chamadas de raras por causa da sua incidência, mas as necessidades dessas pessoas são permanentes. Elas precisam de acompanhamento, estímulos adequados, inclusão e principalmente respeito. E é a partir deste entendimento que o trabalho terapêutico começa a se construir. Quando recebemos uma criança, um paciente com doença rara, o primeiro passo é compreender aquela história individual. Não tratamos apenas um diagnóstico, tratamos uma pessoa com potencial, com limites, com possibilidades. O acompanhamento terapêutico tem como foco promover funcionalidade e qualidade de vida. Isso significa trabalhar para que aquela pessoa participe ativamente do seu cotidiano, da escola, das atividades sociais e da convivência familiar. Muitas vezes os avanços são graduais. Um movimento que antes não era possível começa a acontecer, uma habilidade de comunicação se desenvolve, uma tarefa simples do dia a dia passa a ser realizada com mais autonomia. Pequenas conquistas representam grandes transformações. A intervenção precoce é um fator determinante. Quanto mais cedo iniciamos os estímulos adequados, maiores são as chances de desenvolvimento e adaptação. O cérebro e o corpo têm capacidade de aprendizagem e reorganização, e o estímulo correto pode potencializar isso. Outro aspecto fundamental é o trabalho multiprofissional. Nenhum profissional atua sozinho. O diálogo entre as áreas amplia a visão sobre o paciente e permite que o cuidado seja mais completo e eficaz. O objetivo não é apenas tratar sintomas, mas ampliar possibilidades. E isso envolve olhar para além da condição clínica, enxergando a pessoa em sua totalidade. O diagnóstico de uma doença rara impacta profundamente a família. Não é apenas a criança ou o paciente que ele precisa se adaptar. Toda a dinâmica familiar ela se transforma. É comum que surjam sentimentos, como o medo, a frustração, culpa e insegurança. Por isso, o acolhimento emocional é parte essencial do cuidado. A família precisa ser escutada, orientada e fortalecida para enfrentar os desafios que surgem ao longo do caminho. Além do suporte emocional, é fundamental garantir acesso à informação e aos direitos. No Brasil, existe uma política nacional organizada pelo Ministério da Saúde voltada para a atenção às pessoas com doenças raras,
que prevê diagnóstico, tratamento e acompanhamento pelo sistema público de saúde. Mas ainda há um longo caminho em relação à conscientização social. Muitas pessoas não conhecem o que são doenças raras e, por isso, o preconceito e a desinformação ainda existem. Símbolos como o colar das doenças raras ajudam a dar visibilidade. Ele funciona como um instrumento de identificação em situações de emergência e também como forma de conscientização. Não é apenas um acessório, é um sinal de que aquela pessoa pode precisar de um cuidado específico. As doenças podem ser raras, mas o cuidado, respeito e a inclusão precisam ser permanentes. E quando a sociedade se informa, ela se torna mais preparada para acolher. Fernanda Vieira com a Luísa, a Lulu, e a Fernanda faz parte do movimento Raros Poços de Caldas, para falar um pouquinho sobre as doenças raras, esse programa tão especial. Primeiramente, seja muito bem-vinda à TV ADEFIP. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Fala um pouquinho pra gente como que surgiu a ideia de criar esse movimento aqui na cidade, que não tem nem um ano. Sim, foi no fim do ano, a Catiane, né, a mãe do Arthur, que é assistido aqui também, ela teve essa ideia e foi chamando mamãe por mamãe, né, pra gente poder tá montando esse movimento, essa associação, né, pra gente ter uma visibilidade maior, porque a gente é raro, mas a gente é muito, né? Então, assim, a gente vê muito falar do autismo e tal, tem aquela visibilidade, então a gente procura ter cada vez mais visibilidade para poder ser mais vistos, né? Mais voz. Sim, termos vozes, né, pelos nossos filhos. E a partir das vozes para que sejam implantadas, criadas políticas públicas. Sim, com certeza. Esse é o nosso objetivo, de alcançar mais políticas públicas, né? Fala uma coisa, qual que é a patologia da Lulu? A Luísa tem síndrome de Rett. É uma síndrome rara que afeta o neurodesenvolvimento, né? Que impede ela de falar, tem dificuldade com as mãos, né? Na marcha também, de andar. E o tratamento são bastante terapias, né? Acompanhamento com o neuropediatra, né? E ela é uma rara também. E hoje tem quantas pessoas que participam do movimento? Tem cerca de 50 famílias, por enquanto. Então, quem estiver assistindo a gente e quiser participar do movimento, como é que faz? Chama a gente lá no Instagram, que a gente pode estar adicionando lá no nosso grupo no WhatsApp, né? Como que chama? Chama Movimento Raros Poços de Caldas, né? Que a gente está com a camiseta aqui. É só chamar a gente lá no direct e passar o contato que a gente adiciona vocês lá para dar o acolhimento. E aí acontecem as reuniões, tem uma sede, sim, tudo direitinho? A gente, eu faço parte da diretoria também, aí a gente faz as reuniões, passa pro resto do pessoal, né? Procura sempre estar procurando mais visibilidade e políticas públicas, né? O pessoal que tá vendo a gente não precisa ser só raros para seguir, tá? Movimento Raros Poços de Caldas. E a gente tem a continha também da Lulu, que acompanha a rotina dela, é Mundo Rett, RETT. Quiser seguir a gente, acompanha a rotina dela, as terapias, né? E aí, ela tá com 3 anos, ela vai fazer 4 em maio, que você tá dizendo, né? E ela ela passa por todas as terapias. Sim. Você sentiu uma melhora, uma evolução? Nossa, muito. Essa questão mesmo de pôr tudo, conhecer o mundo pela boca, né? Melhorou muito. Antes era o tempo todo, agora já melhorou muito. A marcha dela, ela consegue andar com apoio, né, meu amor? A função das mãos melhorou. Eu acredito muito nas terapias, porque tem muita melhora. Como é que foi a gravidez dela? Foi tranquila, teve parto normal, foi um parto tranquilo também, não teve nenhuma intercorrência. E depois de um tempo que a gente percebeu, com o aninho pouquinho, né, com os atrasos dela, né, que tinha alguma coisa. Aí que a gente foi correr atrás, né? Isso demorou quanto tempo? Até o diagnóstico a gente demorou
2 anos. 2 anos? Sim, até conseguir fazer o exame genético. Consegue fechar o dela? Consegue fechar o diagnóstico ou não? Sim, agora que já fez o exame genético, aí a gente já teve essa certeza da síndrome de Rett, né? Mas enquanto isso, era características de autismo, que é bem confundido com essa síndrome. Obrigada pela participação das duas aqui na TV ATFIP. Estamos aqui também à disposição, porque lutamos pela mesma causa, viu? A gente que agradece muito, a gente é muito grata por estar sendo assistido aqui. Que a gente tem, eu sinto que aqui tem muito acolhimento, não só das crianças, mas das mães também, da família. Isso é tão importante, né? Muito, muito. Tchau, Lulu. Tchau. Agora, dando sequência a esse assunto, a gente vai agora ouvir a Érica, a mãe da Anne. Eu sou a Érica, mãe da Anne. A Anne tem 2 anos e 4 meses. E a Anne, esse mês, né, a gente faz um mês especial para condições raras, porque a Anne tem uma condição rara. A Anne foi diagnosticada com uma síndrome muito rara, que chama síndrome da multiplicação do DNA. E as sequelas, né, dessa síndrome é uma lesão no cérebro, microcefalia, né, atraso motor. E hoje a Anne não anda, não fala. E isso foi muito difícil da gente conseguir, sabe? O diagnóstico. Primeiro vieram vários outros tipos de diagnósticos. Então a Anne só recebeu o diagnóstico agora. E eu vejo assim a luta, gente, de outras mães, que muitas vezes tem anos vivendo com seus filhos e até hoje não recebeu o diagnóstico. Né? A gente passa pela rede pública, é transferido para a distância de Belo Horizonte para fazer um diagnóstico, né, um exame do exoma, e muitas vezes até nem sai nesses exames. Então, assim, esse mês é um mês para a gente conscientizar de como a gente é raro, como a minha filha é rara. A minha filha, entre milhões de crianças, entre 10 milhões de crianças, existe uma criança que nasce com essa mutação desse DNA, entre outras condições. Então, a gente, para lembrar, a gente é raro. Dá pra te ajudar aí? As duas. Grande benefício da Anne hoje ser, né, receber todo esse tratamento que ela recebe aqui na ATFIP. Né, a gente foi transferido. A Anne era bebezinha com um tipo de diagnóstico diferente, né? Mas a Anne hoje ela recebe esse tratamento há 2 anos aqui na ATFIP. Por quê? A Anne, com essa mutação rara, ela tem a fraqueza muscular. A Anne, ela recebe fisioterapia, né? TO, porque atinge todos os sistemas dela sensoriais, né? A parte motora principal, que é o mais afetado da Anne, né? Aqui a Anne não anda, não fala. E graças a Deus, né? A gente recebe todo esse tratamento há 2 anos aqui. Vai ser um caminho de longo, né, uma longa amizade que a gente tem aqui, mas as portas são abertas para a condição rara, né? Não é só, né, por uma lesão cerebral, mas é a condição rara da Anne. Agora a gente vai falar de uma conquista do Cordão Roxo, que o Marcelo Aro esteve aqui na instituição, né, Ana? Foi uma solenidade tão importante para todos nós, e este cordão te pertence, não é mesmo, Ana? Vamos falar um pouquinho dessa conquista para todos os nossos pacientes e para todas as pessoas que têm algum tipo de doenças raras, né? Com certeza. A vinda do Marcelo Aro foi um marco, né? Que foi o reconhecimento do cordão, desse cordão no estado de Minas Gerais, representando as doenças raras. E ele esteve aqui presente, entregando para os nossos atendidos, né? Que são raros também, que têm a doença rara. E aí esse é o meu, Lúdia. Eu tenho uma patologia, né? Uma atrofia no nervo óptico, e ela é considerada uma doença rara, né, por isso do cordão. E a importância dele, Lúdia, é justamente para a gente mostrar, porque ela acaba dando invisibilidade, né, a toda a situação, porque às vezes você olha para a pessoa e você não consegue diagnosticar, você não consegue ver, e a pessoa às vezes tem uma doença rara, né.
Ô, Ana, e quem não tem esse cordão ainda, como que deve fazer? Existe um cadastro que faz, inclusive, tem um link na página do Marcelo Aro, lá na página do Governo de Minas Gerais, que você faz lá na Casa de Marias também, em Belo Horizonte, que você faz o seu cadastro para retirada, para receber esse cordão. Eu já entrei, Lud, com um pedido na Câmara Municipal aqui de Poços, solicitando que seja criado o credenciamento mesmo, tanto do cordão roxo das doenças raras, quanto do cordão de girassol, para que a gente faça como o CIPTEA tem aqui em Poços, uma lei municipal, que a gente possa fazer o cadastro, encaminhar o laudo, para que seja reconhecido não apenas o cordão, mas a doença em si, sabe? E a pessoa, né? Porque só o cordão roxo, ele só te traz a visibilidade, mas ele não te mostra os direitos e ele não te reconhece enquanto pessoa que tem a doença. Entendeu? Por isso eu entrei já desde o ano passado na Câmara Municipal solicitando que, assim como você faz o cadastro do autismo, e que é uma lei que já existe a lei tanto no estado de Minas quanto em Poços de Caldas, que também existe a lei aqui em Poços de Caldas para a utilização e o cadastro das doenças para o cordão de girassol e para o cordão de doenças raras. Ô, Ana, então quem estiver assistindo a gente, que tem alguma pessoa na família que possui alguma doença rara e que quiser saber mais informações também, pode vir aqui na instituição, porque as pessoas, a maioria, são leigas também de muita informação, né, de conhecimento, não é mesmo, Ana? Pode, a gente tem um link também do cadastro aqui, a gente pode estar auxiliando a fazer esse cadastro e é muito importante, né, Lud, porque é através disso que a gente vai buscando criar políticas públicas para que a gente possa buscar mais tratamento, mais conhecimento, para que a gente possa ter mais qualidade de vida para todos. Tá certo, e é com essa representatividade aqui com o teu cordão roxo que a gente finaliza mais um TV ADFIP, hoje com essa importância, né, Ana? Com mais essa conquista pra gente. Com mais essa conquista e dizendo que é preciso conscientizar, né? Quando você conscientiza, quando você tem o conhecimento, aí a gente evita preconceitos, a gente transforma a vida, a gente respeita o próximo, né? Porque às vezes tem uma pessoa próxima de você que tem uma doença rara e que você nem sabe, nem conhece, e às vezes julga até mesmo sem conhecer, né, São Lud? vários tipos de doenças. Muitos, Lud, são muitos mesmo. Ô, Ana, e aproveitando agora, chamar todo mundo para acompanhar o nosso bingo a partir das 2 horas da tarde, que vai acontecer aqui dentro da instituição. E se você estiver assistindo o programa hoje, domingo de manhã é hoje. E ó, recheado de prêmios, gente, tá maravilhoso. E esse ano, nesse primeiro bingo, vai ser aonde? Aqui, na sede da ADFIP. E é ótimo que você que não conhece a nossa instituição vai ter a oportunidade de conhecer. Gente, muito obrigada. Acompanhe a gente pelas redes sociais e acompanhe o nosso programa também pelo YouTube e pela TV Poços, no sábado, às 19 horas e domingo, às 9 da manhã. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau. Pezinho para cima, pezinho para